programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é responsabilidade de seus idealizadores. Sintonize no programa Cristo, a voz que liberta, com o pastor Fernando Oliveira. Receba palavras de cura, libertação e vida eterna para a sua alma. Deixe a voz da verdade ser um escudo para a sua alma. Venha e permita que Cristo transforme sua vida hoje mesmo. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Eu cumprimento os meus amados ouvintes e amados irmãos em Cristo com a gloriosa paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a sua manhã, que Deus abençoe cada um de nós, que mais um dia podemos ter a oportunidade de honrar, de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Hoje, nesta manhã de quarta-feira, eu, pastor Fernando Oliveira, estou aqui apresentando o programa Cristo, a voz que liberta. Nesse momento, meus amados irmãos, amados ouvintes, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2. Eu estarei hoje dando continuidade ao ensinamento glorioso da palavra de Deus, subordinada ao tema 4 realidades espirituais que existem no mundo que o homem precisa conhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17. Vamos fazer a gloriosa leitura da palavra de Deus para darmos início ao programa Cristo, a voz que liberta. Glória a Jesus. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluia! Bendito seja o santíssimo e glorioso nome do nosso Deus. Amados, vamos orar, vamos buscar a Deus em gratidão nesse momento, agradecendo a Ele por mais um dia maravilhoso, um dia lindo que Ele nos concede. Hoje é dia 5 de março de 2025. Nós vamos apresentar a Deus a nossa gratidão a Ele, porque Ele é merecedor de toda gratidão, de toda honra e de toda glória. Oremos ao nosso Pai, Deus amado, Deus bendito e glorioso, Deus santo e todo-poderoso. Nesta manhã, Pai bendito, exaltamos o Teu santo nome, glorificamos ao Senhor, meu Deus,
porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Ti bendizemos, meu Deus amado, e glorificamos o Teu santo e glorioso nome. Eu rendo graças a Ti, meu Deus, porque esta manhã, meu Deus, é uma manhã linda e abençoada que o Senhor nos concede. Rendo graças a Ti, meu Deus amado, pela minha vida, meu Deus, pela vida da minha família, pela vida dos meus amados irmãos em Cristo, pela vida dos meus amados ouvintes que acompanham o programa, meu Deus, e que participam nesta manhã deste programa abençoado, meu Pai amado, onde a Tua gloriosa e santa palavra será ensinada, será transmitida aos seus corações, no nome de Jesus. Deus glorioso e poderoso, toma a direção, Pai, deste programa, para que o Teu santo e glorioso nome seja exaltado e glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Graças a Deus, amados, nós estamos de pé, nós estamos bem, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. É Deus quem mantém a nossa vida de pé, é Deus que sustenta-nos, é Deus que nos fortalece, que nos dá saúde, que cuida da nossa vida, que cuida da nossa família. Por isso nós devemos ter plena confiança em Deus. A palavra de Deus diz no Salmo de número 125, verso de número 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se nós confiarmos plenamente no nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós seremos como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor, glória a Deus, não vai se abalar e vai permanecer para sempre. Essa palavra que diz e permanece para sempre se refere àquele que um dia vai tomar posse da vida eterna. O permanecer aqui para sempre é tomar posse da vida eterna. Então, você que está servindo a Jesus, confie plenamente em Jesus, ande na presença dele com temor, sirva a ele com obediência, com fidelidade, nunca desista do caminho do Senhor, persevere com Cristo até o último dia da tua vida e tome posse da vida eterna. E você que me ouve, que ainda não confessou a Jesus, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e confesse a Cristo como teu Senhor e Salvador da tua alma e ande na presença dele, sirva a ele, obedeça a palavra dele, para que você também tome posse da vida eterna, permaneça para sempre, no nome de Jesus. Amados, vamos dar continuidade à programação, louvando ao nosso Deus com um louvor abençoado de Natália Braga, os planos de Deus. Aleluia. Podem se
Glória a Deus, aleluia. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Aleluia, Jesus. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito é o teu nome, meu Deus. Os seus planos podem ser. Recebe toda adoração, Jesus. Aleluia. Pensei eu Que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Oh, glória. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Aleluia, meu Deus. Os planos de Deus É verdade, meu Deus amado. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Oh, glória. Quando passares pelas águas, eu estarei Contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu. Eita glória. O barco parecer que vai Aleluia, Jesus. está balançando pra lá. Aleluia, Está Jesus. causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para Oh, o tempo. maravilha. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu teu Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus. Ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em Cristo, a voz que liberta. Pastor Fernando Oliveira traz palavras que transformam a alma. Glória a Deus.
Amados irmãos, amados ouvintes, exaltado e adorado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Meus amados, nesse momento, glória a Deus, vamos dar continuidade ao ensinamento da palavra de Deus, um ensinamento glorioso que fala sobre 4 realidades espirituais que existem nesse mundo que o homem precisa conhecer. A primeira realidade se chama o pecado, amados. O pecado é uma realidade que existe neste mundo, uma realidade espiritual que o homem precisa conhecer. Conhecer no termo de ter conhecimento de como entrou o pecado no mundo. O que é o pecado? O que o pecado fez na vida do ser humano e nessa terra. Glória a Deus. Aqui, amados, no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15 ao 17, diz que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, o guardar e o cultivar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Infelizmente, amados, a mulher foi enganada pelo inimigo de nossas almas, porque, como eu já ensinei aqui, havia uma serpente lá no jardim do Éden, um dos animais que Deus havia criado, e o homem tinha essa capacidade de conversar com os animais. Só que essa serpente, amados, ela não era simplesmente a serpente que Deus havia criado. Ou seja, quem estava falando com Eva não era simplesmente a serpente que foi criada por Deus, mas por trás da serpente havia um ser maligno, um querubim, um anjo de Deus. Porém, esse anjo de Deus, ele abandonou a presença do Senhor. Ele foi expulso do céu. Esse querubim, que agora é conhecido como Satanás, diabo, espírito do mal e todo tipo de nomes terríveis,
esse querubim, ele se incorporou na serpente e usou a serpente para falar com Eva. E Eva deu ouvidos, não a serpente simplesmente, mas deu ouvido ao próprio diabo, amados. Ela foi enganada pelo diabo. Vejamos aqui a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Vejamos que esse texto fala da serpente que Deus havia criado, a mais astuta dentre as alimarias, dentre os animais do campo. E aqui diz que esta serpente, amados, ela conversou com Eva, mas não fala aqui que Satanás conversou com Eva através dela. Por quê, amados? Tem coisas na Bíblia que a gente precisa ter a revelação do que a palavra de Deus está nos transmitindo. Essa serpente aqui não era simplesmente só ela como animal conversando com Eva. Isso é lógico, isso é um fato. E como eu disse já em outro estudo anterior, todo espírito precisa de um corpo. E o diabo, ele encontrou um corpo para usar. O corpo de quem? Da serpente. Porque o maligno sabia que Adão e Eva se comunicavam com os animais. Eles tinham essa capacidade. E o diabo encontrou a serpente e usou a serpente para se comunicar com a mulher. E a mulher não estava aqui se comunicando simplesmente com a serpente, mas era o próprio diabo que estava falando com ela. E ela deu ouvidos ao inimigo, amados. Vejamos aqui o que ela diz. E assim, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha como o diabo, ele consegue distorcer, amados, a palavra de Deus. O diabo, ele é um distorcedor da palavra de Deus. Ele tem sagacidade, ele tem facilidade de enganar se a pessoa não estiver dentro da palavra de Deus. Quando alguém não anda de acordo com a palavra de Deus, o diabo certamente, com facilidade, ele vai enganar a pessoa distorcendo as escrituras sagradas, distorcendo os mandamentos e princípios de Deus. O que é que Deus diz? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que comeres dela certamente morrerás. E olha aqui o que o diabo fala através da serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Eu faço um alerta para ti de algo aqui muito interessante. Você recebe a palavra de Deus, você recebe o mandamento de Deus,
os ensinamentos verdadeiros e santos do Deus vivo e todo-poderoso. Mas eu te digo uma coisa, o inimigo ele sempre vai querer se prevalecer contra o mandamento de Deus, usando a própria palavra de Deus, porém de maneira distorcida, de maneira contrária, de uma forma astuta, parecendo que é a palavra de Deus que está sendo usada, mas é a palavra de forma distorcida. Deus não fala de forma distorcida. É por isso que muita gente tem que ficar atento com algumas revelações, com alguns sonhos, com algumas visões, com algumas mensagens que não tem conteúdo bíblico, porque a revelação ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Os sonhos, visões, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Se você recebe uma visão, uma revelação, alguém tem algum sonho ao teu respeito, fora da palavra de Deus, amados, muito cuidado, porque pode ser o inimigo querendo te enganar. Porque tudo que vai distorcer a palavra de Deus é o inimigo querendo enganar você. É o inimigo querendo entrar na tua mente, querendo entrar no teu coração, para você se perder em heresias, para você se perder fugindo dos mandamentos de Deus, deixando de obedecer o que é verdadeiro e santo, que é a palavra. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás. Foi isso que Deus disse. E aqui a serpente, usada pelo maligno, diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Ou seja, a serpente, usada pelo diabo, fala algo totalmente diferente do que Deus havia falado. Isso aqui levanta o que? Um questionamento contra a vontade soberana de Deus, porque o diabo ele sempre vai querer questionar a verdade de Deus. O maligno sempre vai ser opositor à palavra santa e inerrante de Deus. E a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado e, acima de tudo, a sabedoria de Deus, a direção de Deus, para não cairmos nas heresias de Satanás, nos enganos do inimigo, que sempre vai se opor à palavra de Deus. Então aqui nós vemos uma oposição do diabo contra a palavra de Deus. Ele se opõe à palavra de Deus, porque ele distorce o que Deus havia falado. Deus não falou como ele havia falado. Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. E aqui o diabo, usando a serpente, diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Não, Deus não disse isso. Pelo contrário, Deus disse: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. E vamos continuar aqui. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja só, a mulher, agora ela tem um diálogo com a serpente. Levando isso para o mundo espiritual, como essa serpente estava dominada pelo maligno, sendo usada pelo maligno,
Eva não teve simplesmente uma conversa com a serpente, mas teve um diálogo, uma conversa com o próprio diabo, amados. Escute uma coisa. Muita gente que anda bem com Deus passa a dar ouvido ao diabo. Você tem que ter muita vigilância para compreender a vontade de Deus, para ter o mandamento de Deus guardado no teu coração, para você não desobedecê-lo, porque senão você poderá dar ouvidos ao inimigo e agir de acordo com a vontade do inimigo, e ir contra a vontade de Deus. Você tem que estar muito atento. O mandamento de Deus está sendo pregado, a verdade está sendo pregada, então deixe ela entrar no teu coração. O diabo vai querer questionar a palavra de Deus, vai querer distorcer a palavra de Deus, mas você tem que ser vigilante para não dar ouvido, para não ter diálogo com o diabo. Amados, o maligno, ele quer que nós nos percamos. Ele já é um derrotado, ele está condenado ao lago de fogo. E ele quer levar multidões e multidões com ele. E os meios que ele vai usar para tirar muita gente da presença de Deus é fazendo as pessoas questionarem os mandamentos de Deus. É fazendo as pessoas duvidarem daquilo que Deus falou com elas, ensinou a elas, através da sua verdade gloriosa. O diabo, ele vai questionar a verdade inerrante de Deus, para fazer a pessoa se desviar do caminho do Senhor e se tornar um ateu, uma pessoa incrédula, uma pessoa devassa, uma pessoa que vai se voltar para o pecado, que vai se desviar do caminho do Senhor, que vai endurecer o coração para a verdade de Deus, porque é isso que o diabo faz quando você dá ouvido ao conselho dele, à palavra dele. Quando você age contra a palavra de Deus, o maligno, ele vai se aproveitando, vai dominando a tua mente, vai dominando o teu coração, e ele vai fazendo você ficar incrédulo, vai fazendo você duvidar da palavra de Deus. E é por isso que tem um monte de pessoas que dizem hoje que não acreditam mais em Deus, que estão incrédulas, que acreditam em parte da Bíblia, mas em parte da Bíblia não acreditam mais, porque deram ouvidos ao diabo, amados. Escute, a palavra de Deus, ela não se contradiz, ela não tem contradições. Quem se contradiz é o homem, por falta de Deus, por falta de estudar a palavra de Deus na direção do Espírito Santo. Infelizmente tem um bando de homens ensinando a palavra de Deus de maneira distorcida, fazendo as pessoas errarem. Tem várias faculdades teológicas também que ensinam heresias e mais heresias. Infelizmente as pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo, com o dedo do homem no meio. O homem ajudando o próprio inimigo a ir contra a palavra de Deus. E é por isso que tem muita gente incrédula, muita gente que tem pendido para o ateísmo, tem se desviado do caminho do Senhor. E tem muita gente que não quer se converter mesmo, sai da presença de Deus, abandona o caminho do Senhor. Tem alguns que se levantam, caem, se levantam novamente, caem, mas uma hora se firma na presença de Deus, porque todo aquele que realmente quer mudança, ele pode cair, mas se ele buscar a Deus de verdade, uma hora ele vai ser liberto. Mas eu dou um conselho para você que vive caindo, vive se desviando do caminho do Senhor. Tome muito cuidado com isso, porque é muito perigoso. Tem pessoas que se desviam uma única vez,
da presença de Deus e o diabo ceifa elas. Elas morrem sem salvação, vão direto para o inferno. E tem pessoas que Deus, Ele dá mais oportunidades. Por quê? Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, amados. Ele conhece o coração de cada um. Tem pessoas que querem mudança, estão sem força, mas se esforçam, não desistem. E Deus transforma a vida delas. Agora tem pessoas que Deus coloca no coração, ó, se tu se desviar da minha presença, eu vou permitir o inimigo te matar. Se tu sair do meu caminho, o inimigo vai destruir a tua vida. Deus coloca no coração daquela pessoa isso. Ela já sabe que não pode, não deve se desviar. Deus colocou isso no coração dela. Mas mesmo assim, muitas das vezes, vai contra a palavra de Deus, peca para a morte e se perde. Tomem cuidado, vocês que estão servindo a Deus, para não se desviarem do caminho do Senhor, nem um dia, nem um momento. Fiquem firmes na palavra de Deus. Não deem ouvidos ao vil tentador. E eu quero te ensinar uma coisa aqui muito interessante. No momento da tua oração, não diga assim: Senhor, me livra da tentação. Pelo contrário, você tem que dizer: Senhor, me livra de cair em tentação. Veja só como a palavra muda. Você dizendo, Senhor, me livra da tentação, é uma coisa. E você dizendo, Senhor, me livra de cair em tentação. É isso que é bíblico. Se você pedir a Deus para Deus te livrar da tentação, você vai estar agindo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar para não cairmos em tentação, amados. Porque a tentação, ela vem. Jesus, ele mostrou que a tentação é coisa desse mundo. Jesus estava lá no deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber água. Ele foi tentado pelo diabo. Vieram as tentações do inimigo contra Jesus, amados. Então, nós não estamos livres das tentações. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é ceder, cair nas tentações. Nós seremos tentados nesse mundo. Tentações do inimigo virão nesse mundo contra nós. E cabe a nós buscarmos não cair nas tentações que existem nesse mundo, que o inimigo vai provocar contra a nossa vida. Tem a tentação que o inimigo provoca, tem a tentação nesse mundo, nesse sistema anti-Deus, tem a tentação da nossa carne. Cabe a nós não cairmos na tentação. Então, quando tu for orar, for falar com Deus, diga, Senhor, não me deixe cair em tentação, Jesus. Eu estou sendo tentado, me livra de cair nessa tentação, Jesus. Me dá força, meu Deus. Me ajuda, Pai. E Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai entrar com providência na tua causa. No momento difícil que você estiver enfrentando, Deus vai entrar com a providência, te fortalecendo, te instruindo, te guiando, para você não cair em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui nós vemos a serpente sendo usada pelo inimigo
para questionar o mandamento de Deus, para dialogar com Eva, e Va dialoga, conversa com a serpente, ou com o próprio diabo que estava na serpente. Não dê ouvidos ao inimigo, não abra diálogo com o inimigo. Ele vai querer dialogar contigo, usando pessoas para questionarem a verdade, usando pessoas que não estão na presença de Deus para questionar a verdade do nosso Deus, a verdade de salvação, para questionar, dizendo que Deus não está contigo, para questionar se você serve a Deus, porque está acontecendo na tua vida. Ou seja, pessoas vão ser usadas pelo inimigo para fazer você duvidar de Deus, para você sair da presença de Deus, para você abandonar o caminho do Senhor. É isso que você não deve fazer, dar ouvidos a essas pessoas usadas pelo inimigo. E sabe quem é o crente que o inimigo vai usar? Crente que não é convertido, crente que dá lugar ao inimigo. Se o crente der lugar ao inimigo, o inimigo vai usar para se levantar também contra a tua vida, porque o diabo, ele vai usar aquele que ele encontrar legalidade, amados. Pedro, ele não era cheio do Espírito Santo. O inimigo encontrou legalidade em Pedro, usou Pedro para falar com Jesus, para que Jesus desistisse de ser crucificado, de morrer pelos pecadores. Porque Jesus deu a entender para eles, para os discípulos, que ele seria morto, entregue aos homens, crucificado. E Pedro, usado pelo inimigo, diz: não faças isso, Senhor. Foi querer questionar Jesus, amados. É o inimigo sempre querendo questionar a vontade de Deus. E Jesus vendo o inimigo, porque tem muita gente que pensa que Jesus falou com Pedro, mas Jesus falou com o inimigo que ele viu por trás de Pedro, na vida de Pedro, usando Pedro, influenciando Pedro. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus repreendeu o inimigo. E o inimigo o quê? Caiu por terra, amados. Caiu por terra. Eu achei interessante ontem. Eu vinha com o meu filho no carro e eu tinha conversado com uma irmã, nossa amada irmã Zilma, sobre um acontecido aí em que um homem ali na Baixada da Sobral, ele, pelo que parece, ele bebeu, ingeriu alguma droga, ele teve um surto. Ele foi parar em outro bairro e ele entrou na casa de uns moradores que eram crentes, pelo que fora dito. E ele agrediu o filho do dono da casa e estava agressivo lá. Infelizmente, esse varão veio a matar esse varão que teve um surto psicótico. E a verdade é, amados, que ele estava possuído pelo inimigo. No mundo espiritual não tem nem como alguém dizer que é apenas um surto psicótico, porque esses surtos psicóticos, eles são causados pelo maligno. A pessoa ingere bebida, ingere alguma droga, está com um pensamento mal para fazer alguma coisa errada, aí o diabo encontra a legalidade na mente dela e se apodera da mente da pessoa, e a pessoa faz coisas que ela nem se lembra. E infelizmente esse cidadão, ele foi morto com várias facadas. Isso foi muito triste, amados, aqui em Rio Branco.
Eu vinha conversando com meu filho, quando nós vínhamos voltando, que eu já havia conversado com a irmã dentro do carro, ele estava lá também. Aí ele pegou e disse assim para mim, o meu filho: pai, ô pai, e se fosse com o Senhor, pai, que tivesse acontecido isso, o Senhor não teria feito o mesmo não, né, pai? Porque quando as pessoas estão assim agressivas, sem controle, o Senhor ora e elas se acalmam. Então não teria acontecido isso também não, né, pai? Porque o Senhor tinha orado. Eu falei: meu filho, infelizmente tem muitas pessoas que estão dominadas pelo inimigo. Aí quando a gente ora, o inimigo é repreendido e elas se acalmam. Porque teve situações que o meu filho já viu pessoas brabas querendo brigar comigo, bêbadas. E naquele momento eu orar e repreender o demônio da vida delas e elas se acalmarem, porque o demônio que estava usando elas era expulso. Então, para você ver uma coisa, amados, o homem de Deus, ele tem que andar na presença de Deus. Ele tem que ser firme na presença de Deus, porque ele vai topar diversas situações que vão colocar a vida dele à prova, que vão questionar a fé dele. E se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós vamos deixar o velho homem se prevalecer. A pessoa vai querer puxar uma faca, uma ripa, um revólver, vai querer usar algum mecanismo de defesa. Eu digo para vocês, quem anda com Deus, o seu maior mecanismo de defesa é a fé no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele é glorioso, ele é poderoso, amados. Glória a Deus. Um dia eu ia subir em um bairro, ali no Plácido de Castro, e eu encontrei uma irmã, uma varoa, uma senhora que já partiu para a glória. E eu ia subindo, acompanhando ela, conversando. Nesse dia eu estava evangelizando. Aí quando penso que não, lá na frente apareceu o filho dela com um teçadão na mão. Tava meio brabo. Aí eu, de longe, só orei: Senhor, em nome de Jesus, lança por terra todo o mal. Entra com providência, Senhor. Fiz uma oração simples ali. Eu não voltei para trás, não recuei. Eu não estou dizendo que todo mundo deve fazer isso, amados. Aí aquele varão abaixou o teçado, ficou calminho. A mãe dele entrou e eu segui o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem situações na nossa vida que vão colocar a gente à prova, que vão colocar a nossa fé para naufragar, amados. Nós devemos manter nossa fé viva, nossa fé firmada em Cristo, aleluia, para vencermos o inimigo. O inimigo vai se levantar, ele vai usar 1001 coisas para querer se levantar contra a nossa vida. Só que nós temos que estar apegados com Jesus, que nós vamos vencer o inimigo. Quando você estiver passando alguma situação, seja qual for, tenha fé em Cristo. Use o nome de Jesus e repreenda o maligno, porque o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida se você colocar a fé em ação. Caso contrário, vai acontecer desgraça,
vai acontecer tragédia, vai acontecer males. E o inimigo poderá usar o próprio crente para fazer isso. Tem crente que se desvia matando alguém, tirando a vida de alguém. Você que serve a Deus, muito cuidado para não sair da presença de Deus fazendo alguma coisa assim. Porque eu conheço exemplos aí que eu já ouvi de gente que se desviou mais de uma vez, e toda vez que se desviou foi matando alguém. Muito cuidado. O diabo ele vai querer tirar você da presença de Deus de alguma maneira. E ele já tirou muitos da presença de Deus assim, fazendo a pessoa tirar a vida de alguém. O crente, ele não tem que tirar a vida de ninguém. Não, o crente ele tem que falar de Jesus, pregar a palavra de Deus, usar o nome de Jesus com autoridade. É por isso que você tem que andar no jejum, na oração, com uma vida com Deus, para que nos momentos em que acontecerem certas situações, você orar com fé e o nome de Deus ser glorificado através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aqui nessa palavra nós vemos um diálogo da mulher com o inimigo que estava através da serpente falando com ela. Muito cuidado para você não dar ouvido a pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para quererem te tirar da presença de Deus, confrontando você, se levantando contra os mandamentos de Deus, criando algum meio para você se desviar. Muito cuidado, fica firme na palavra de Deus. Não deixe o pecado entrar na tua vida, te dominar, te afastar de Deus, não. Vença o pecado com a palavra de Deus. Vença as tentações com a palavra de Deus. E você será vitorioso, vitoriosa contra todo o mal, no nome de Jesus. Amados, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, eu, pastor Fernando Oliveira, estarei aqui dando continuidade ao programa Cristo, a voz que liberta, dando continuidade a esse ensinamento, a essa palavra, no nome de Jesus. Quero eu fazer o encerramento do programa com uma oração. Eu mando um abraço para minha amada irmã Nonata, irmã Fabiana, diácono Raimundo, diaconisa Cleidineia, irmã Ângela, irmã Jardelina, irmã Cleide. Glória a Deus. Um abraço para minha esposa Benedita de Lima, minha filha Fernanda Beatriz, meu filho Fernando Mateus. Um abraço a todos vocês, meus nobres e amados irmãos em Cristo, ouvintes que têm nos acompanhado na Rádio Gamileira, que têm nos acompanhado pela programação que é transmitida na live pelo Facebook. Que Deus abençoe abundantemente cada um de vocês, no nome de Jesus. Oremos e agradeçamos a Deus, encerrando o programa. Aleluia. Deus glorioso e bendito, Deus santo e majestoso, eu rendo graças a Ti, meu Deus, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu ensinamento, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nesta manhã, Pai. Eu declaro a Tua bênção sobre os meus amados irmãos em Cristo e todos os amados ouvintes, no nome de Jesus. E sou grato a Ti, meu Deus, pelas bênçãos dos lugares celestiais
que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a gloriosa comunhão do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, e que todos vós digam amém e amém. E se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira, eu, pastor Fernando Oliveira, estarei aqui apresentando o programa Cristo, a voz que liberta. Amém!